Meu pitu. Não, deixa ela aqui. Não. Cadê você, amor? Que coisa mais gostosa da minha vida? Cadê? Cadê, Peta? Gente, porra é essa? Porra é essa? Vai, papá? Vamos, Beria, com vovó? Tá com fome, né? Vamos então com vovó. Que soninho. Oi. Que soninho, gente. Tá frio, tá frio. Tá chovendo. Tá chovendo. Oi, gente. Ô, mas fala com eu. Ai, gostosa. Gente, que é isso? Que preguiça é essa? Ai, que preguiça. Ai, que preguiça, gente. O pai pegou. Mariana pegou pro seu pai. Eu peguei. Você tem que fazer essas coisas mesmo. Sim, ué, o Matheus sempre fala, você quer levar alguma... Eu de barriga cheia, amor. Você tá me olhando? Tá de barriga cheia, vovô. Tá de barriga cheia. Eita! Meu Deus! Ronque, 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 ronque. Nossa! Ronque. Você tá uma gorducha, sabia? Você tá uma gorducha danada. Você tá uma... Eu tava pensando agora, um pouco antes de dormir, sobre quando a gente fica entre decidir fazer alguma coisa e não fazer alguma coisa. Toda essa questão de tomar uma decisão, né, sobre
sobre a nossa vida, sobre nossa perspectiva, né, pessoal das coisas. E eu tava assistindo um vídeo da Nina Montanha, não sei como fala o nome dela. E ela fala sobre isso. Ela disse que ela escreveu um artigo sobre isso, mas eu não li ainda. Vou pesquisar mais sobre ele pra ler, mas o tema que ela falou me fez refletir. Porque eu não vou falar como no geral. Vou falar por mim, assim, que quando eu fico matutando qual decisão eu vou tomar, se eu vou fazer alguma coisa, se eu não vou fazer certa coisa, até as coisas mínimas, assim, do dia, das coisas mais básicas. Se eu vou comer essa comida, se eu vou comer outra coisa, se eu vou sair pra caminhar, se eu vou na academia, se eu estudo isso agora, se eu estudo outra coisa agora, se eu leio esse livro, se eu leio outro livro. Todas as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia e numa magnitude maior também, a gente vai fazer uma escolha em detrimento de perder outra, né? Toda escolha é isso, assim, você escolhe uma coisa e você não escolhe outra. Então você perde essa outra coisa, mas assim, será que a gente perde mesmo essa outra coisa? Será que a gente não pode depois fazer essa coisa também, ou sabe? Mas a gente não tem o depois, né? A gente só tem o agora. Então agora, quando a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente não escolhe fazer outra. E aí, quando a gente entra nessa parênteses, agora eu falei que não ia falar generalizando, né? Ia falar de mim. Só que é muito difícil não falar quando a gente faz isso. É muito difícil falar quando eu faço isso. É muito difícil trazer a culpa entre aspas, né? Mas é muito difícil trazer essa responsabilidade, se posso dizer assim, pra mim mesma. É mais fácil generalizar porque parece que eu tô me isentando de alguma responsabilidade. E ela falou no vídeo que quando a gente tá nesse dilema se faz ou não alguma coisa, que qualquer uma das duas decisões, fazer ou não fazer, vai gerar um arrependimento. Vai gerar um arrependimento de ter feito, de que você podia ter feito outra coisa. E se você não fizer, vai gerar um arrependimento de que você devia ter feito. E você nunca vai saber o que vai acontecer se você não escolher. Só que também depende muito de qual decisão a gente tá falando, né? Se for uma decisão que vai afetar negativamente o outro, tem muitas questões envolvidas, mas se for algo que só envolva, tenha consequências para nós mesmos, aí é mais fácil de decidir fazer ou não fazer. Mas será que é mais fácil mesmo? Será que eu consigo me colocar num pêndulo pra ver pra onde vai cair esse pêndulo, pra ver se a minha decisão vai ser boa só pra mim ou vai ser boa pro outro? Será que eu consigo ter esse altruísmo, dependendo do que eu vá fazer ou vai deixar de fazer? Ai, não sei. Essa é a minha reflexão do dia. 8 minutos. Aproveitem o vídeo.
Então, acabei de ler o primeiro capítulo, tô indo pro segundo. Ele começa o livro dentro de um escritório de direito e eles recebem no jornal que o amigo deles, conhecido o Ivan Illich, faleceu. Então a gente acompanha o Piotr Ivanovich, eu não sei como fala esse nome desse personagem. E aí esse primeiro capítulo é ele indo no enterro do Ivan Illich e conversando com a viúva, que diz que tem alguma coisa para conversar com ele sobre algum pagamento do governo que ela pode receber por conta da morte do ex-marido. Do marido, quer dizer, né? Não tenho opiniões ainda. Eu gosto muito da escrita russa. É uma escrita que em alguns momentos ela chega a ser cômica, sabe? Na forma como eles descrevem as situações. Não sei se é maluquice eu falar isso, não sei se... Enfim, mas é a minha percepção de toda vez que eu leio alguma coisa russa, eu fico dando umas risadinhas, assim, de como tá sendo descrita as coisas e como os personagens estão agindo. Mas para quem não conhece esse livro, eu vou ler o que está escrito aqui atrás. Ivan Illich, juiz de instrução, começa sua carreira ambiciosa com um casamento por conveniência. Depois desse matrimônio calculado, um amigo nomeia promotor de São Petersburgo. Alcança, enfim, uma vida estável e confortável em que suporta a mulher e o ambiente familiar. No entanto, como ocorre num lance maléfico de um jogo de azar, uma doença grave surpreende Ivan Illich e sua vida torna-se o avesso do esperado. Na família, ele se depara com a futilidade e o vazio. No trabalho, o que prevalece são as relações interessadas e o favorecimento para a promoção de um cargo. Desterrado em sua própria casa, acossado pela gravidade da doença e decepcionado com a maneira das pessoas que o cercam, Ivan Illich empreende uma viagem ao inferno, em que a dor física é tão intensa quanto a dor moral. Ambas se complementam num sentimento de horror que se revela através da consciência da morte. Enfim, vou continuar, fazer um café daqui a pouco. Amanhã eu pretendo ir na FLIM, que é a Feira Literária de Niterói. Tem algumas palestras que eu quero assistir. E é isso. Sua curiosidade intelectual fazia com que estivesse sempre voltada para aquilo que ainda estava nas margens, para os movimentos culturais emergentes, para a poesia que nascia fora dos grandes centros de legitimação. Já eram militantes do movimento negro e que destacavam a participação de Lélia como professora universitária, falando das nossas tradições e inclusive fazendo com que a gente olhasse para a comunidade negra como sendo a criadora do Brasil. Aqui na quarta casa, né, parece que é uma escola de formação platina. Cidadãos que estão aqui ao meu lado esquerdo. Futebol, política e democracia. E assim eu passo
a bola para os nossos atacantes, Juca e Lúcio. Eu aqui funcionando mais ou menos como camisa 8, deixando os companheiros na cara do gol. Vida e de morte, ele me fala que eu não tenho por que me preocupar com isso, planejar a minha morte, porque eu não tenho ninguém. Então é um tom realmente bem diferente dos seus anteriores. Eu queria saber como que foi essa mudança para você. Se foi mais fácil escrever esse tom mais leve ou se na verdade foi mais difícil. Oi gente, boa tarde, muito obrigada por formar essa plateia linda. Então eu estava aqui pensando enquanto você falava, esse é meu primeiro livro mais humor mesmo, em que eu usei mais o humor do que os outros, ainda que já tem algumas pinceladas nos outros. Mas eu não diria que não é pesado, na verdade. Pelo contrário, eu usei mais ainda do humor porque você lidar com o que é a justiça no Brasil, o trabalho na justiça, o que a justiça faz ou deixa de fazer, podem ser assuntos tão pesados que você não consegue visualizar direito, né? É uma bigorna assim na sala, o leitor não consegue apreender totalmente. Então o humor, ele traz uma leveza que dá uma elevada nos assuntos, sem tirar, a meu ver, a densidade. Você consegue enxergar e talvez estar até mais vulnerável pelo riso, né, para receber esse drama, essa parte mais dramática de todos os temas ali. Gente do céu, caos. Muito cheio. Banho Maria Carmen. É bom pra caralho. Não sei, pode ser parente. Inês, brinca com o negócio que você tava brincando. Ali.
Foi, mas eu acho que eu Eu sinto que eu tenho que finalizar esse vlog. Eu tô com a mesma roupa que eu tava, que eu vou estar no próximo vídeo, porque eu não ia finalizar esse vídeo, mas eu decidi que eu quero finalizar. Quer dizer, eu vou finalizar falando de 2 filmes que eu assisti semana passada, que no caso é essa semana, né? 2 filmes novos que saíram no cinema agora, estão no cinema agora, que eu acho que todo mundo devia assistir. Um eu não loguei ainda, tem que logar. Tá certo. Eu assisti o Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Camp Miasma. Eu acho que eu falei desse filme aqui. Gente, eu tô maluca? Enfim, se eu falei, tudo bem. Se eu não falei, estou falando. É sobre uma... Deixa eu abrir a sinopse aqui, porque tá em inglês. Não tô a fim de traduzir isso aqui agora. Assassinato e sexo no acampamento Miasma. Sei se é esse o nome. Ah, tá. O nome em português é Acampamento Miasma, Adolescência, Sexo e Morte. É com a Gillian Anderson e a Hannah Einbinder de Rex. Sou apaixonado por ela, ela é maravilhosa. E aí... A sinopse do filme, vou ler pra vocês aqui do IMDb. Um diretor que faz uma sequência de terror fica obcecado em escolher a garota final do filme original, levando as 2 mulheres ao caos psicológico e sexual. Tem um resumo desse aqui. E tem um outro também que diz: um cineasta queer é contratado para dirigir uma nova edição de uma longa franquia de terror. O diretor se fixa na perspectiva de escolher a garota final do filme original e as 2 mulheres caem em um frenesi de mania psicossexual. São 2 resumos bem... Achei bem merda, assim. Parece que a tradução tá bem merda. Mas é basicamente isso, tá? A Hannah Einbinder é uma diretora de cinema, roteirista, que começou fazendo... O primeiro filme dela foi Psycho... como é que é? Psycho from the Perspective of the Curtain. Que é a psicose sobre a perspectiva da cortina. Eu achei hilário isso. E aí a gente vai ver essa personagem indo entrevistar, fazer uma proposta pra personagem da Gillian Anderson, que é uma atriz falida, aposentada, que estreou em um filme de terror slasher, tipo acampamento, tipo Sexta-feira 13, essas coisas assim, Pânico, na época dos anos 80, e ela era obcecada por esses filmes quando ela era nova, e ela decide contratar a mulher pra atuar no filme dela. Só que aí muitas coisas começam a acontecer entre as 2, inclusive uma questão ali bem quente, e o filme ele brinca muito com essa questão do politicamente correto. Ele é meio que uma sátira do próprio assunto, assim. Ele é uma sátira de si próprio, quando ele fala de assuntos mais sérios, se a gente pensar. E a diretora Jane Schreiber, ela dirigiu um filme muito bom, que eu gosto bastante. Eu tava querendo rever, porque eu lembro de não ter gostado tanto, mas pensando nele depois eu gostei um pouco mais do que eu achava. Que é o I Saw the TV Glow, é bem famoso esse filme, inclusive. E ela traz uma perspectiva bem... Eu acho que ela faz é muito inovador, assim. O que ela faz com os filmes dela e o que ela traz em questão de filmagem, quesito de direção de ator mesmo, e também muitas questões de como ela monta o filme dela e como ela escolhe fazer as cenas. Tem cenas que elas desafiam a perspectiva do cinema tradicional hollywoodiano e ela consegue quebrar com isso e fazer as coisas mais interessantes que você pode imaginar ou não imaginar dentro de um filme que você imagina que seria um filme de terror, como qualquer outro desses slashers, mas aí sai muito da caixa e a temática do filme acaba sendo outra parada e aí vira
bagunça de situações doidas que no final se complementam. É muito bom, gostei bastante. Assistam no cinema mais próximo de você. E o outro que eu vi, que foi domingo agora, foi o fim da rua Oak. Eu não sei se a tradução é o fim da rua ou é o fim da rua Oak. É o fim da rua só, porque o nome dele em inglês é The End of Oak Street, mas em português é só o fim da rua. É um filme de ficção científica, tá? É bem Spielberg, mas não é do Spielberg. Eu vi uma review no Letterboxd até que dizia que esse filme consegue ser mais Spielberg do que o Dia D, que foi o último filme do Spielberg. A sinopse é: um evento cósmico misterioso arranca Oak Street do subúrbio e transporta o bairro para um lugar desconhecido. A família Platt logo descobre que sua própria sobrevivência depende de permanecerem unidos enquanto exploram os arredores. Não é um spoiler, tá? Mas o bairro deles é transportado para uma era pré-histórica de dinossauros. Só isso que eu vou dizer. É um filme, assim, é um filme bem divertido. Eu me diverti bastante, eu ri bastante. Eu chorei também, porque eu tô um pouco instável, então eu chorei assistindo um filme de dinossauro. Mas é muito engraçado, tem momentos muito bons, assim, tipo, são momentos muito sensacionais. E é isso, é um filme muito Spielberg, é muito inspirado no Jurassic Park. Ele tem essa muita pegada de, caramba, vamos voltar a fazer filmes sobre dinossauro que não seja bosta do Jurassic World. E eles conseguiram trazer de volta esse gênero de filme. Então, tipo assim, aquele meme, né? We're so back! We're so back! Enfim, muito bom, gente. Esse filme também saiu agora no cinema. A gente viu na semana de estreia. Me diverti bastante. É um bom filme pra se ver no cinema, assim. Leva seus pais, sei lá, leva seus amigos. É bem divertido, é uma experiência divertida você ver com alguém, porque acontecem algumas coisas que você só olha pro lado e vocês ficam tipo, what? What? Enfim. É isso. Finalizando o vídeo de hoje. Eu terminei o Ivan Illich, mas eu vou deixar pra falar no próximo vlog, não nesse. Então, espero que vocês gostem. Tô ainda empacada no Helena Ferrante, gente. Não sei quando eu vou terminar esse livro, tá? Tô empacada. E tô terminando a Escola de Boas Mães também. Foi uma semana difícil pra mim pra leitura, porque é isso. Minha cabeça, muita dor de cabeça por conta de tudo isso que tá acontecendo com o meu organismo. Então eu não tenho conseguido muito focar pra ler. Mas eu preciso, porque vocês viram nesse vídeo a pilha de livros que tá me aguardando ali. E tem a pilha de livros no meu Kindle também me aguardando, porque eu achei que eu ia parar de acumular livro, mas só piorou a situação. Enfim. Tamo junto, galera. Obrigada por terem assistido. Obrigada por estar aqui. Sou muito, muito grata por cada um de vocês que assiste. Se vocês têm alguma coisa a dizer sobre a edição do vídeo, porque eu tenho começado a mexer com a coloração do vídeo. Eu aprendi como faz, finalmente. Então eu tô começando a mexer do jeito que eu gosto, de como que eu gosto da imagem. O vídeo da Júlia Bellinati me ajudou muito a entender como fazer, porque eu uso o CapCut, né? O CapCut é muito simples, é muito básico, e eu não tava achando de jeito nenhum onde fazia. Tentei usar o Premiere e o DaVinci, porém, meu computador não aguentou, porque o meu computador já tem 6 anos. Então, quem sabe, quando eu trocar de computador, eu use ou o Premiere ou o DaVinci. Mas o CapCut tá me servindo bastante, tá? Eu não pago, eu uso a versão grátis. Tá me servindo bastante. Os filtros que tem da versão gratuita são ótimos, aí eu vou e ajusto da minha forma. Só que eu não sabia como fazer isso, mas aí o vídeo dela me deu uma noção de entender aonde eu tenho que ir, mesmo que ela edite os dela no Premiere, eu consegui entender mais ou menos. Enfim. Tô à procura de um microfone novo, tô à procura de um tripé novo, tô querendo investir em material pra gravar vídeos. Até porque agora eu quero gravar vídeos ensaios também, então acho que é legal ter um microfone melhor. Eu vou tentar ajustar o áudio no computador através do CapCut desse microfone aqui para não ficar tão chiado, mas eu não sei se vou conseguir. Enfim, muito obrigada. Deixe no comentário, se você quiser, o que você achou dessa nova coloração, se tá agradável de ver, se tá esquisito, o que vocês acharam. É isso, não esquece de se inscrever, ativa o sininho, estaremos aqui sempre. E é isso, espero que todos vocês fiquem bem, estejam bem, até o próximo vídeo. Um beijo!